Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Augusto Braga, corretor de imóveis de luxo e mentor. Augusto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, muito agradecido pelo convite. E hoje a gente vai bater um papo muito descontraído, vamos falar muito sobre o mercado, perspectivas, um pouco da minha história também. Espero que você goste. Com certeza. Finalmente, né? Finalmente deu certo. As agendas agora se coincidiram. Agora com você em São Paulo. Agora fica mais fácil, Fica né? mais fácil. Agora fica mais fácil, mas a gente vai ter muita coisa boa para falar aqui. E você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, assine o nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, que é super importante a gente passar mais e mais para mais e mais pessoas. E você no Spotify, siga o nosso canal também, deixa uma avaliação, deixa um comentário, que é super importante a gente chegar em mais pessoas. E toda semana, toda segunda-feira, um novo episódio do Vem Pra Mesa, que esse que é o podcast número 1 do mercado imobiliário. Estamos na 5ª temporada, Braga. Pô, legal demais, legal demais. Olha quanto tempo eu demorei para chegar aqui. Mas deu certo. E mandar um abraço para o nosso patrocinador, pessoal da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance, os melhores programas e campanhas de incentivo, o famoso cashback do mercado imobiliário, faixa preta. Venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 23. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço para o Everton. Vou deixar o link nos comentários. Você, corretor de imóveis, quer ganhar dinheiro em 2023? Vai para Plano e Plano, uma das houses Plano e Plano. E Augusto, quantos anos de mercado imobiliário? Completando agora em julho de 2023, 10 anos. 10 anos de mercado? 10 anos. É uma criança ainda. Um bebê praticamente, né? Tem muita coisa ainda para vir. E eu achei aqui o seu LinkedIn, que você disse que não atualiza há 18 anos, há 18 aproximadamente. anos. Você inicia, pelo menos aqui no LinkedIn, você inicia como estagiário professor na Bodytech. Exatamente. Nem sempre foi de mercado imobiliário a minha história, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho lá atrás, saindo da minha adolescência, onde eu entrei e comecei a fazer faculdade. Sempre tive uma história no esporte, então tudo que eu fiz, todas as faculdades, na verdade, foram feitas para o esporte. Comecei lá com nutrição, né? Nutrição esportiva, acabei desistindo, depois fui para comunicação social, olha como se chamava isso, me sentindo até velho, né? Fui fazer jornalismo, também voltado para o lado do esporte, não finalizei a faculdade e depois fui para educação física, né? Porque naquela época eu achava que não ia dar dinheiro, mas enfim, também fui para educação física, comecei a estagiar desde o primeiro período e já chegando ali na reta final da faculdade eu já estava bem cansado e acabei deixando a profissão e entrei numa situação muito complicada, né? Porque eu tinha desistido de 3 faculdades, aí comecei a trabalhar em loja de shopping, era vendedor, né? Comecei ali como extra-natal, Sérgio. Parou para pensar nisso? Extra-natal Extra-natal quando você entra somente naquele temporário, período, né? E se você for bem, se você vender bem, você continua vendendo. Então, trabalhei quase 4 anos em shopping. E como é que foi a minha chegada no mercado imobiliário? Quando eu simplesmente entendi que eu não estava dando certo em absolutamente nada, Sérgio. E aí eu estava numa situação financeira muito ruim mesmo. E um colega lá da Barra da Tijuca falou: Augusto, por que você não entra no mercado imobiliário? A gente tem aqui uma grande construtora, Cirela, eu já trabalho, já tenho resultados, isso em 2013, tá? E aí ele me chamou, eu como não tinha muita coisa a perder, entrei na construtora, lá na Barra da Tijuca, onde eu morava na época, e comecei, né, entrando no mercado imobiliário de uma forma totalmente despretensiosa e com muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de falar que eu era corretor de imóvel, porque eu trabalhei, né, com muitos clientes de alto padrão na educação física, dando personal, em academias de alto padrão, então sempre tive muito contato com esse público. As lojas que eu trabalhei também eram de alto luxo e tudo mais. E quando eu entrei na profissão, parecia que eu estava fazendo um baita downgrade. Um baita downgrade. Então, eu me senti mal, achei que a imagem do corretor de imóvel era aquela pessoa chata, aquele vendedor que ficava tomando café, e eu me senti muito mal porque eu estava ali meio que para cumprir tabela, para fazer mais uma tentativa na minha vida de cobrir um buraco. Entrei de uma forma onde eu pensei da seguinte questão: pô, eu vou entrar aqui para ver se eu consigo pagar minhas dívidas e pular para outra coisa, né? A minha ideia não era ficar no mercado imobiliário. Trampolim. Era um trampolim para uma outra coisa. E, enfim,
O tempo foi passando, eu fiquei totalmente surpreso com a profissão, né? Demorei muito para entender o mecanismo de compra e venda, conversava muito com os colegas. E a minha história no mercado imobiliário foi difícil, porque eu demorei 3 meses para fazer minha primeira venda. Né? Justamente essa vergonha que eu tinha de falar para todos que eu trabalhava no mercado imobiliário, que a partir de agora eu era um corretor de imóvel, que me fez quase desistir da profissão. Tanto que a minha primeira venda, Sérgio, foi para um amigo próximo. Quando eu resolvi abrir a boca e falar, olha gente, se vocês precisarem comprar ou vender apartamento, falem comigo. Então na época tinha um apartamento na Tijuca, na Zona Norte, do Rio de Janeiro, e eu fiz a venda para esse amigo meu. Que não era um bairro que você trabalhava. Não, não era. Porque, na verdade, a Cirela, ela tem ela trabalha muitas regiões ali, né? Zona Oeste. Zona Oeste, Zona Barra, Norte, Recreio. Zona Sul. Zona Sul, na época, nem era tanto, né? Mas a gente tinha alguns outros empreendimentos que estavam saindo. Basicamente, a Cirela trabalha com lançamentos. E eu fiz essa minha primeira venda no valor de R$380 mil para um amigo. Me lembro que eu peguei R$15 mil de comissão. E foi bem interessante que eu comecei já a quitar, né? Comecei a quitar, quando eu olhei, sobrou R$1.000. Né? E aí eu já tinha que correr atrás de novo. Então foi um começo difícil. Logo depois eu fiquei quase 5 meses sem vender de novo. Agora, e a reação da família quando você fala, vou ser corretor de imóveis? Como foi na época isso, há 10 anos? Na verdade, quando eu falei para minha mãe que eu ia trabalhar com imóveis, ela que já vinha acompanhando todos os meus fracassos, meu filho, você precisa arranjar alguma coisa fixa. E se você não vender, como é que você vai fazer? Né? E aquilo ficou na minha cabeça e eu falei, eu preciso gerar resultado, porque realmente, se a gente está no mercado imobiliário, a gente precisa pontuar, né? A gente precisa fechar negócios. E durante o primeiro ano do mercado imobiliário foi muito difícil, porque eu não conseguia ser constante nas vendas. Em hipótese nenhuma, eu fazia as vendas de forma muito espaçadas. Fiz a minha primeira venda com 3 meses, logo depois eu fui fechar um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, através de um lançamento, sentado ali no stand, o cliente veio, eu consegui trabalhar. Então, esse primeiro mês, eu fechei 3 ou 4 vendas. Primeiro ano, perdão. Mas só lançamento. Só lançamento, que era a especialidade da Cirela, né? Então, foi um ano muito difícil, que eu pensei em diversas vezes desistir, né? Mas, falando um pouquinho a respeito da grande virada de chave para me tornar o Augusto Braga de hoje, foi quando eu parei para pensar um pouco em toda a minha trajetória. E quando eu olho para trás hoje e vejo que eu quase desisti também do mercado imobiliário, eu pensei na época se o problema estava no Augusto ou se o problema estava nas profissões e nas faculdades que eu fiz. E chegou o momento que eu percebi e analisei. O mercado imobiliário vai ser só mais uma profissão que eu vou estar passando e saindo? Ou eu realmente vou me dedicar para ter o resultado que eu desejo? Né? E foi a partir daí que eu comecei a desejar mais o mercado imobiliário, comecei a estudar, conversar mais, falar mais com as pessoas que eu trabalhava no mercado, e aí as coisas foram mudando de figura. Que ano foi essa virada? Essa virada foi de 2014 para 2015. Eu entrei em 2013, na metade do ano, fiquei até mais ou menos início ou março de 2014 ali penando para vender, né? E aí, antigamente a gente vai falar um pouquinho das estratégias de venda, era ações de rua, ligações naquelas listas, né? Que todo mundo sentava, você sentava ali, recebia aquela lista fria, com milhares de nomes e você ali tentando captar um cliente para uma visita. E também a sua relação pessoal, né? Os seus familiares, os seus amigos, sua rede de contatos. Eu nunca fui na época de ter uma rede de contatos muito grande, então sofria muito nesse quesito. Porém, eu fui me adaptando, né? Fui analisando quais seriam as estratégias que tinham mais a ver comigo, né? Eu não gostava de fazer muita ação de rua e fiz muita, identifiquei que ali não era o que eu gostava de fazer. Logo depois eu comecei a fazer ligação, também era uma coisa que eu era meio engessado, e eu comecei a entender que a internet poderia me ajudar nesse sentido. Né? A rede social que estava começando ainda a ganhar força, a princípio basicamente era para diversão e entretenimento, né? O Instagram, eu comecei a minha primeira conta foi em 2011 e basicamente era uma rede social onde você postava fotos. O Facebook também, e aí a gente volta até um pouquinho lá para o Orkut. Lembra dessa? Orkut, onde você postava um pouco. E aí eu fui começando a entender que existem outras formas de divulgação. Os portais imobiliários já se faziam presente, né? Há muito tempo, também eu trabalhava com isso. Mas eu fui mostrando ali e entendendo, através do tempo passando no mercado, que eu poderia criar outras situações de venda, a não ser aquelas que todo mundo já sabia, que era sentar no stand de vendas, que era ficar esperando ali o plantão, a sua vez, né, esperando o cliente cair da construtora. E essa talvez tenha sido a grande virada de chave quando eu entendi que o problema não estava no mercado, na educação física e no jornalismo.
O problema estava em mim. Eu não estava fazendo tudo que era necessário para ter o resultado que eu queria. E a partir de então, um novo Augusto nasceu no mercado imobiliário e aí eu consegui chegar até aqui em 2023. Agora, quando você deixa de trabalhar com lançamentos e começa a trabalhar também com imóveis avulsos, terceiros, depende da cidade. Pois é. Não, pois é. Essa é legal porque em 2013 eu iniciei trabalhando na construtora. Logo depois eu passei 4 anos lá, né, trabalhando muito lançamento e revenda, né, que são os imóveis da Cyrela. Em 2017 eu já começo a ter uma nova perspectiva do mercado imobiliário, porque as redes sociais, os portais imobiliários, para mim, funcionaram muito. Para quem não sabe, eu vendi muito de portal imobiliário. Muito, porque eu sabia, eu fazia boas fotos, eu sempre fui muito caprichoso com o meu material, sabe, Sérgio? Sempre fui cuidadoso. Então, eu trabalhava muito bem o meu portal imobiliário, eu trabalhava muito bem o meu marketing pessoal, trabalhava o meu site, tudo que diz respeito a marketing, a minha construção de marca já começou desde lá de 2014 para 2015. E aí, a minha saída na construtora foi em 2017. E por que, Augusto, você saiu da construtora em 2017? Porque eu comecei a perceber que eu gerava os meus próprios clientes através das minhas próprias ações de marketing. Então, eu comecei a entender o mercado da seguinte forma. Bom, a maioria das vendas vem através do meu próprio esforço, através dos meus portais imobiliários, através das minhas redes sociais, das minhas ações, do meu relacionamento. E praticamente pouquíssimas ou quase nenhuma vinham através de um plantão ou através de um cliente. Dos leads da construtora. Dos leads da construtora, né? Não sei se eu tinha muito azar, mas eu era o cara que sempre estava sentado no plantão, Sérgio, e via o colega da frente vender e o colega depois também. Eu só vendi uma vez de plantão, Sérgio. Uma vez de plantão é brincadeira, né? Então, durante 4 anos eu vendi uma vez de plantão. E aí, em 2017, analisando esse cenário, onde eu comecei a entender que as minhas ações de marketing estavam funcionando, eu pensei em, de repente, sair da construtora e abrir a minha própria empresa, né? Um baita desafio. Mas você tinha 4 anos de empresa. Eu tinha 4 anos de empresa. Então, assim, eu já tinha todo um suporte da construtora. Ou seja, você tinha um gerente, um superintendente, um diretor. Querendo ou não, quando você sentava com o seu cliente dentro de uma construtora tão importante e tão relevante no mercado, isso te passava segurança e credibilidade, né? Você tem no seu background uma construtora enorme, né? E quando você pensa em sair, você tem que analisar uma série de situações. Tanto que várias pessoas me perguntam, poxa, Augusto, o que você acha que vale mais a pena? Sair da construtora, buscar um novo mercado, empreender, criar a sua própria imobiliária ou, de fato, permanecer na construtora? Eu falo muito que depende de perfil de cada um. Eu tenho um perfil mais empreendedor, né? Então eu resolvi encarar esse desafio. E olha, para quem está escutando esse podcast, talvez esteja nesse conflito agora, pô, será que eu saio da imobiliária? Será que eu permaneço? Ou abro minha própria imobiliária? Você tem que entender que a partir de agora, quando você sai, você tem grandes responsabilidades, né? Agora você depende de você mesmo, você precisa ter um suporte jurídico, você precisa ter um suporte contábil, você precisa entender que agora você precisa estar muito bem alinhado com as suas ações de marketing, senão você não consegue fechar negócio, né? E é por isso que eu falo que é muito perfil. Tem corretores e corretoras que vão ter esse perfil de empreender e buscar isso, como tem profissionais que vão performar muito bem dentro de uma imobiliária, dentro desse sistema. Então, eu saio da construtora em 2017 para abrir a minha própria empresa e um desafio novo, né? Porque eu só trabalhava lançamento, na grande maioria. E quando eu saio da construtora, eu penso, o que eu vou trabalhar? Dá aquele frio na barriga, né? De você sair de uma coisa que te fez, né? Porque foi uma grande escola. Eu sou muito grato à construtora, né, a Cyrela, que me fez um profissional muito, muito interessante, um profissional que me deu base, que me deu experiência, que me deu aprendizado. Então, sou muito grato a todos esses anos que eu vivi lá. Agora, eu já conversei com muita gente que trabalhou na Cyrela, e a Cyrela é uma escola, realmente. É uma escola, escola. Todo mundo sai falando isso. Engraçado que lá no Rio de Janeiro, quando alguns corretores me perguntam, poxa, Augusto, por onde eu começo? Eu sempre indico a construtora, a Seller, né, que é a house da Cyrela. Foi onde eu aprendi muito e sempre recomendo e sou muito grato. Então, um abraço aí para todo mundo da Seller, da Cyrela, vocês foram muito especiais e fazem parte da minha história. E aí, quando eu saio, eu já tenho aí toda uma estrutura de marketing, né, de construção de marca pessoal, dos meus portais imobiliários bombando. Eu sabia fazer um anúncio, eu entendi o algoritmo, né? E aí eu fui trabalhar em um bairro planejado. Isso foi o mais louco, né? Porque na época, quando eu saí da construtora, eu pensei, para onde eu vou trabalhar? Né? Eu quero trabalhar a Barra da Tijuca, quero manter o mesmo nível de empreendimento de alto padrão que a Cyrela tinha. E aí eu vou para um bairro planejado na Península, na Barra da Tijuca, para quem está ouvindo aí, carioca.
deve identificar que é um condomínio de alto luxo, são 65 prédios, uma expectativa ali, eu não sei, hoje deve estar com uns 30 mil habitantes, e eu só trabalhei ali, Sérgio. Eu abri mão de trabalhar praia, eu abri mão de trabalhar outros negócios, Jardim Oceânico, Zona Sul. Você focou, você Eu nichou. foquei. Então tem muita gente que de repente está assistindo ou ouvindo esse podcast e acha, poxa, Augusto, mas a minha cidade tem 100 mil habitantes. Será que eu consigo me tornar especialista? Será que vale a pena trabalhar numa região com poucas pessoas? Eu falo sim, porque eu trabalhei em um bairro planejado, uma população de 30 mil pessoas e me tornei especialista e foram mais de 65 vendas só nesse bairro. Locação também ou só venda? Não, só venda. Só Eu não venda. trabalho, eu nunca Só trabalhei venda. com locação. Em nenhum momento, eu respeito quem trabalha, mas não é o meu perfil. Então, eu fui muito feliz na minha estratégia, né? E foi dali que foi minha grande virada de chave depois para o mercado de alto padrão e luxo. Então, para quem está ouvindo esse podcast, poxa, eu moro numa cidade que tem poucos habitantes, será que eu vou ter resultado? Se você se tornar especialista, se você passar propriedade para o seu cliente, você vai ter muito resultado. Te digo mais, tem profissionais do mercado que trabalham um prédio somente. Inclusive lá onde eu atuava, tinha um corretor que só trabalhava o prédio que ele morava e vendia muito. Então, essa questão de nicho, que a gente pode até falar um pouco mais à frente, é muito determinante para um corretor ter sucesso e principalmente para estar pontuando sempre. E a questão da comissão? Muitos corretores começam a fazer cálculos e contas quando eles estão trabalhando dentro de uma estrutura imobiliária ou dentro de uma house ou uma imobiliária versus quando ele vai sair. Não, eu quero ganhar 100% da comissão. E isso pesa na hora de sair ou não é só isso, não é só a taxa? No primeiro momento pesa, né? Na hora que você está ali pensando, se questionando se vale a pena sair da onde você está atuando, da sua empresa, da sua construtora, isso pesa. Porque você pensa assim, bom, se eu estou criando a minha própria rede de clientes, se eu trago os meus clientes, eu estou deixando aqui 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, e quando você faz essa venda direta, você pensa, pois, isso tudo vem para o meu bolso, né? No primeiro momento você pensa assim, mas com o tempo você vai entendendo que você vai sim precisar de bons parceiros para fazer bons negócios, você vai ter o seu custo com jurídico, com a sua parte contábil, óbvio que ainda assim, mais do que você ganha na construtora. Mas repito, isso vai de cada um. Eu conheço, Sérgio, profissionais que estão até hoje, desde a minha época, trabalhando na Seller e estão muito bem. E performam muito bem. E está tudo bem, porque nem todo mundo tem essa capacidade, nem todo mundo tem essa disposição e vontade de trabalhar sozinho. Por isso que eu falo que é muito de perfil. Então, quando a gente olha assim, poxa, agora eu vou ganhar 6% e antes eu ganhava 2%, né? Você tem que analisar todo o cenário. Faz sentido para mim? Eu, a partir de agora, responder, a minha empresa responde, agora eu tenho um CNPJ, tenho um crédito jurídico, tenho responsabilidade, qualquer problema que eu tiver, vou ter que assumir esse risco, eu acho que vale a pena. No meu caso, foi a melhor decisão que eu já tomei. Repito, a Cyrela foi uma grande escola, mas essa decisão foi determinante para eu chegar até aqui. E o que ninguém te contou que você aprendeu na marra depois que você empreendeu, que você virou uma empresa? Nossa, você quer que eu comece a falar? Não, alguns pontos aí que foram tantas o coisas. corretor tem que estar ligado aí. Olha, principalmente a parte jurídica. Parte jurídica. Parte jurídica. Eu acho assim, todo corretor de imóvel, independente se ele trabalha dentro de uma house, dentro de uma imobiliária, ou se ele atua de forma autônoma, ele precisa ter um conhecimento básico avançado sobre documentação imobiliária. Não precisa ser advogado. Ele não precisa ser advogado, ele não precisa, mas ele precisa ter conhecimento, né? Onde você vai tirar um RGI, onde você tem acesso a esses documentos, onde você pode pesquisar, documentos básicos que você precisa pedir para o seu cliente no momento da captação, coisas que você precisa ter a leitura. Então, quando a gente fala do principal ponto quando você sai, quando você vai empreender, é a questão jurídica. Porque eu vou te dizer uma coisa, esse suporte que você oferece para o seu cliente pode ser determinante para você fechar ou não uma venda. Eu vejo muito corretor que às vezes tem muito conhecimento sobre a área jurídica e também vejo corretores que não têm qualquer tipo de conhecimento. E o cliente pergunta, seja na visita, seja numa etapa avançada de negociação, às vezes o cliente vai te perguntar um detalhe específico e você não vai saber. Pior do que não saber é passar uma informação equivocada. Então, quando você vai empreender, eu sugiro que imediatamente, independente do seu nível, né, de conhecimento sobre documentação imobiliária, procure um suporte jurídico. Né? Procure uma empresa, procure um advogado, procure alguém que trabalha direto, seja um
uma pessoa que trabalhe dentro do cartório que possa te auxiliar nesse processo, tá? É muito importante e isso eu aprendi na marra, porque a minha primeira negociação, logo após a saída da Cyrela, eu resolvi fazer sozinho e eu me lasquei. Perdeu o cliente, Eu perdeu a perdi venda. o cliente. Eu perdi a venda por falta de informações. Perdeu a venda e o cliente. Perdi a venda e o cliente. E eu vou te falar, eu não me orgulho disso, mas foi muito bom isso acontecer para eu entender que realmente é necessário. Então, as primeiras coisas que você deve se preocupar é com o suporte jurídico, até porque hoje, principalmente para você que está iniciando, quer tentar a carreira solo, quer abrir a sua própria imobiliária, quando você tem um suporte jurídico, você tem uma segurança que te permite, obviamente, passar essa segurança para o seu cliente e também para você gerenciar, ter a gestão de outros negócios, né? Às vezes a sua operação ela já está no jurídico, né? A transação ela já está no jurídico e você já fica até mais livre para poder analisar outras situações, para fazer uma boa gestão das negociações que estão em andamento. Então, com certeza, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um suporte jurídico, obviamente depois um suporte contábil, né? Agora, você tendo um CNPJ, você precisa ter todas as informações com relação à nota fiscal, tudo que é necessário fazer. Então, são duas coisas que são fundamentais para qualquer empreendedor e para qualquer corretor que busca ter uma empresa e busca ter uma carreira solo. Então, o lado jurídico, contábil. O lado jurídico, contábil e aí E o terceiro? e a parte técnica. Técnica. A parte técnica, porque eu trabalhei durante 4 anos com lançamentos. Quando você trabalha com imóveis de terceiro, é totalmente O diferente. que é mais difícil? Eu acho que a parte Não, lançamento ou terceiros? Olha, eu gosto muito de lançamento, eu sou suspeito, mas a parte mais complexa são imóveis de terceiros, imóveis do mercado secundário. Cada um é único, né? Cada um é único, existem várias questões, né? Além da documentação do imóvel, a própria tratativa mesmo com os clientes, né? Todo encaixar ali o melhor cenário da saída, de você entender as necessidades do seu cliente, por que ele está vendendo, proposta, valores. Então, eu demorei um pouco para aprender isso, mas a experiência faz com que você vá aprendendo cada vez mais a passar por várias situações. E eu vou te dizer uma coisa, Sérgio. Todos os dias, qualquer atendimento, todos os clientes vão te apresentar uma dificuldade diferente. E é por isso que é importante a gente estar sempre atendendo, é importante a gente estar sempre aprendendo. Eu, para fazer muitas vendas, Sérgio, eu perdi muitas vendas. Eu acho que quando você perde venda, é ruim no primeiro momento, mas você aprende, você vê o que você fez de errado, o que você deixou de falar, ou o que você precisava falar. Então, são coisas muito importantes para a gente entender que ao longo dessa jornada, você vai errar. Mas o mais importante é você entender, ver o que você errou para estar sempre melhorando na próxima. E a gente estava falando de cidade, de mudança. Esse ano, você sai do Rio de Janeiro, sai da sua zona de conforto e vem para São Paulo, Alphaville, do lado de São Paulo, uma região super concorrida, com muitos corretores, muitas imobiliárias. O que te motivou? Qual que foi o estalo que você saiu do seu Rio de Janeiro, da sua praia, para vir para essa São Paulo ensolarada, quente? Desafio, Sérgio. Eu posso te dizer e te garantir que foram 10 anos de mercado imobiliário e nesses 10 anos eu passei por vários desafios e por vários testes. Eu entrei no mercado, fui para uma construtora, depois eu me desafiei. Muita gente me chamou de maluco naquela época, quando eu saí da construtora e fui abrir minha própria empresa. Logo depois me chamaram de maluco também, porque eu ia trabalhar somente em um bairro planejado. Augusto, você tá maluco? O que você vai fazer trabalhando só na Península, num bairro desse tamaninho? Como é que você vai vender? Existe a praia, existe a Zona Sul, existem vários outros nichos dentro da Barra da Tijuca mesmo. Você só vai ficar ali. Sim, foi um baita desafio. Quando eu saí da Península que eu trabalhava e fui mergulhar de cabeça nas casas e nas mansões, foi outro desafio. Foram todas as etapas que eu fui passando, foram desafios novos. E, chegando aqui em São Paulo, eu já estava ali na minha zona de conforto, na Barra da Tijuca, performando bem, já tinha meus clientes. Eu comecei a frequentar mais São Paulo, que sempre foi um mercado que eu olhei com muito carinho, muita admiração. Afinal de contas, é o maior mercado imobiliário do país. Então, você já vinha para São Paulo pontualmente? Pontualmente, através de eventos, falando aqui com os nossos parceiros de negócio. Conversando muito sobre como funcionava o mercado, sobre liquidez. Você já tinha vendido em São Paulo? Não. Não, ainda não. Não, zero. Você só estava namorando? Só estava namorando, começou aquelas... Mas estava mapeando já? Já estava no meu radar. E aí foi uma estratégia que não foi do dia para a noite, tá? Quem olha assim, pô, Augusto, do dia para a noite está em São Paulo. Não, foi um estudo, foram quase 8 meses estudando, frequentando São Paulo, conversando com pessoas, visitando empreendimentos. Foi um passo a passo muito estratégico,
até a tomada da decisão. Basicamente, essa decisão foi pautada em desafio, né, e estar presente no maior mercado imobiliário do país, né. Eu optei por Alphaville porque nós temos vários condomínios de casa, né, são praticamente ali bastante condomínios de casa e fica dentro do que eu gosto de trabalhar, né, que são casas e mansões. E, além disso, eu estou a 25 minutos, Sérgio, 25 minutos em dias sem trânsito, em São Paulo, né? Mas você já fez 25 minutos? Já fiz 25 minutos, domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Porque isso aí é muito o pessoal de vendas falando, você está 25 minutos de São Paulo, vírgula, sem trânsito, de Não, manhã. sem trânsito, não. Normalmente dá 1 hora e 20. Mas, enfim, fica aqui do lado de São Paulo. Inclusive, eu estou até indo mais para São Paulo nesses últimos dias, porque eu também vou trabalhar alguns empreendimentos. E é um mercado muito legal. É um mercado que realmente é tudo que eu imaginei. É um mercado que tem muitas oportunidades. Então, eu estou assim, muito, muito feliz pela minha decisão. Não me arrependo, faria tudo de novo, sabe? De estar aqui, de poder estar conhecendo as pessoas que eu estou conhecendo, de estar presente nesse mercado, que tem um potencial incrível. O nível de pessoas que eu estou conhecendo aqui me fez acreditar que realmente foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Sinto falta da praia? Muita, muita. É diferente? É diferente. Mas eu vim por um propósito. Eu estou com um propósito muito forte aqui em São Paulo e eu tenho certeza que isso já deu certo, né? Acho que a gente já tem que falar assim que já deu certo. E você, nos últimos anos, vem mudando muito o jeito do mercado de corretores trabalharem. Muitos corretores se espelham em você, olham o Augusto Braga, tanto na parte de atendimento, posicionamento, esporte, que eu acho muito legal, que você é muito ligado ao esporte, depois a gente vai falar nisso, e você acaba passando isso para o seu mentorado, para o seu corretor que te acompanha. Muitas vezes eles se inspiram em algo e sem querer querendo, você acaba fazendo bem para ele, né? É verdade. O esporte não é algo que, feito com moderação, vai fazer bem sempre, né? E quando é que você percebeu que você poderia treinar corretores, virar um mentor de corretores? Porque lá atrás você não teve isso. Quando você começou há 10 anos, Não. Nossa, não existia. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Acho que tudo que eu aprendi. Tinha pouco conteúdo na época, pouquíssimo, né? Eu acho que praticamente assim. Bom, eu não conhecia, tá, Sérgio? Mas eu não acessava conteúdos específicos para corretores na época. Praticamente não tinha. 2013. Não tinha. Bom, se tinha, eu peço até desculpa porque eu não conhecia. Mas se tinha, era um ou outro. Então, assim, a gente vai quebrando a cabeça, tá? E eu vou te ser bem sincero. Eu quebrei muita cabeça. Mas foram várias situações que eu passei. E então demorou um pouco para eu engatar e ter a experiência que eu tenho hoje. Essa questão de curso, mentoria, como surge? Foi em 2021. Né? Recente. Eu trabalhava já no mercado de casas, produzindo meu próprio conteúdo, e eu tinha uma rotina muito pesada. Né? Produção de conteúdo, eu tinha muito atendimento. Né? Então a minha rotina era realmente trabalhar de segunda a segunda. Então, alguns amigos meus, alguns profissionais falam, pô, Augusto, por que você não passa um pouco desse teu conhecimento, das estratégias que você tem para captar casas, para fechar mais negócio, atender clientes, para outros profissionais, né? E eu, poxa, não tenho tempo, não vai dar, porque se eu parar para fazer isso, eu vou abrir mão de estar atendendo cliente, de estar fechando negócio, de produzir conteúdo. Então, infelizmente, eu não consigo ter esse tempo. E realmente, Sérgio, eu não tinha. Para quem trabalha pesado mesmo, a gente sabe que a nossa rotina é complicada. Pô, negociação, às vezes eu pegava uma negociação, uma semana para poder resolver, né? E quando a gente está focado em uma coisa dessa, a gente não consegue pensar em outra coisa. E aí, em 2021, veio uma pessoa, pô, Augusto, tenta ver se você consegue, pô, o seu conteúdo. Eu sempre recebia muitos corretores através da minha rede social. Por quê, Sérgio? Porque eu sempre fui muito caprichoso com o meu material. Então eu sempre trabalhei muito bem as redes sociais a partir do momento que elas começaram a ficar fortes. Então isso acabava chamando a atenção também de outros colegas de profissão. Atrai não só o cliente, quanto o corretor. O meu perfil sempre foi focado mais em cliente, até hoje, se você for analisar, né? Então isso automaticamente eu conseguia atrair clientes e também atraía corretores que sempre através de direct me pediam dicas. Augusto, como é que você fez isso? Como é que você fez para captar casa? Como é que você faz para conseguir chamar a atenção dos clientes? E em 2021 isso aconteceu de forma natural. Na pandemia. No meio da pandemia. Foi em 2021, foi. Pandemia, segunda vez da pandemia. E aí, por que você não faz isso? Por que você não abre um treinamento, um curso? Eu fui muito resistente, Sérgio. Demais, porque eu realmente não tinha tempo. Mas eu falei, vamos fazer isso então. E aí eu gravei o meu primeiro treinamento.
e também foi um baita desafio, né? Porque eu estava ali produzindo conteúdo, então tive que parar para... Foi um teste, né, Sérgio? Porque afinal de contas a gente precisa saber se primeiro a gente consegue passar toda a nossa informação de forma o quê? Didática. Será que as pessoas vão entender? Será que meus colegas de profissão vão entender o que eu estou falando? Ensinar é um dom, não é para todo Ensinar mundo. não é para todo mundo. Uma coisa é você atender o cliente e você se posicionar, outra coisa é você ensinar alguém a fazer o que você faz. Tem muita gente que é muito bom pessoalmente, mas quando liga uma câmera se trava. E essa questão de você ter a didática para passar o conteúdo e fazer com que as pessoas do outro lado entendam é uma coisa difícil, é um dom, né? E eu queria saber se eu conseguia passar isso, né? Então eu criei esse primeiro treinamento, que foi o Método Luxo, em 2021. Para minha surpresa, foi um sucesso, né? Foram 300 alunos que entraram ali nas 2 primeiras horas. Eu tomei um susto. Ali, fiquei até meio preocupado e foi dali que começou, né? E aí eu eventualmente fazia encontros com os meus alunos, nós criamos um grupo e o feedback dos meus colegas de profissão, dos meus alunos, foi muito positivo. Poxa, bacana, eu estou começando a fazer isso, estou tendo resultado através do que você me falou, através da aula X, eu consegui prosperar, eu consegui vender, eu consegui fechar mais negócios, eu consegui como me tornar... receber esse feedback? Esse feedback é tão legal quanto você receber um feedback de um cliente, sabe? Porque eu acho assim, quem está no mercado imobiliário hoje somente pela comissão, por números, muito provavelmente vai ficar pelo caminho. O mercado imobiliário, é um mercado que você precisa ter propósito. É um mercado que você precisa ter a consciência que você transforma vidas, que você é um meio para que clientes possam comprar suas propriedades e realizar sonhos, né? Então, quando você recebe um elogio de um cliente, poxa, muito obrigado, você foi peça-chave para que eu pudesse estar resolvendo esse sonho, para que eu pudesse estar morando na minha casa nova, é praticamente a mesma coisa que você receber um feedback de um aluno quando fala, poxa, Augusto, muito obrigado. A partir do que você me ensinou, hoje eu sou uma autoridade, eu consegui vender mais. Então isso me deu uma sensação muito boa, sabe, Sérgio? E eu percebi que eu poderia contribuir mais, sabe? E aí eu fui desenvolvendo mentorias, eventos, e graças a Deus nós temos alunos hoje, eu já consegui formar alunos que são referências nas suas regiões, que têm resultados incríveis, que através dos meus cursos, mentorias e eventos estão prosperando. Muitos deles, inclusive, te acompanham aqui, estão sempre presentes em eventos. Então, eu tenho muito orgulho de todos eles e de tudo que eu estou construindo para melhorar o mercado. E o mais bacana é que esse mesmo corretor, ele procura Augusto, ele procura o Sérgio Langer, o Thiago Granato, a Missão, depois ele vai no Stalin. Ele sempre está atrás de conteúdo, ele não quer ficar parado. Exatamente. Só que tem uma grande problemática com relação a conteúdo. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Eu costumo dizer o seguinte, excesso de informação cria confusão. As pessoas estão hoje cada vez mais obesas de informação e mais raquíticas de execução. E eu falo isso porque a internet hoje tem muito conteúdo disponível, conteúdo abundante, né? Mas o que acontece quando você assiste tudo, consome todos os conteúdos, compra todos os treinamentos, vai a todos os cursos? Você acaba confundindo a sua cabeça. Então, hoje, escolha poucos mentores. Mas os melhores, vai nos melhores. Mas vá com profundidade neles. Sabe? Se você acredita que o meu trabalho é bom, que o que eu falo faz sentido, cara, mergulha no que eu estou te falando. Ao invés de tentar falar com 30 corretores, ao invés de tentar comprar 30 cursos, porque isso só vai te confundir. Eu achei que no começo, lá em 2020, 2019, acompanhando todo mundo de todos os segmentos, fosse a grande solução para que eu fosse mais inteligente, para que eu pudesse ter mais conteúdo. E a gente percebe que isso não é verdade. Então escolha muito bem os seus mentores e vá com profundidade neles, né? Então é nessa linha de raciocínio que eu penso e eu falo para você, corretor que está assistindo e está escutando esse podcast, não adianta você acompanhar todo mundo de uma vez. Acompanhe uma pessoa que você se identifique, que você percebe que realmente gera resultado, uma pessoa que você acredita que a linha de raciocínio de trabalho dela possa fazer sentido para você. Isso é o mais importante. Muita gente hoje acaba se perdendo nesse excesso de informação. Agora, somando as suas redes sociais hoje, você está perto de alcançar 500 mil seguidores. Por aí. YouTube, TikTok, Instagram. Qual que é a melhor rede para você, para cliente final? Para mim, disparado o Instagram. Instagram hoje é a rede social mais completa. Isso, na minha opinião, tá, Sérgio? Eu sei que tem várias outras redes sociais, mas para o Augusto Braga, eu sempre falo isso para os meus alunos, o Instagram, até o momento, a gente sabe que tudo pode mudar, é a rede social mais completa para você se tornar uma autoridade, para você captar clientes, para você fechar negócio,
para você poder ter retenção da sua audiência, para você gerar conteúdo. Então, hoje, se eu pudesse botar um ranking das redes sociais, eu colocaria o próprio Instagram como primeiro, o YouTube, que é uma rede social espetacular e ainda é um oceano azul para os corretores, e logo após o TikTok e o LinkedIn. O LinkedIn que você tem que atualizar. O LinkedIn que eu tenho que atualizar, né? Eu tenho alguns alunos, inclusive, olha que curioso, que vendem muito pelo LinkedIn, sabia? É louco falar isso. Mas, infelizmente, a gente não consegue estar em todas ao mesmo tempo, né? Não adianta. Se você entende que hoje você é muito bom, muito forte, que o Instagram te traz muito resultado, não deixe de dar total prioridade a ela, mas colocando o pé nas outras, que é o que eu tenho feito. Agora, como você comentou, você tem uma preocupação muito grande pela qualidade do conteúdo, pelo vídeo, pela foto. Da onde nasceu isso? Isso, desde lá atrás, antes de ser corretor de imóveis, você já tinha esse Já. cuidado? Já. Engraçado que, desde pequeno, eu sempre fui muito cuidadoso com as minhas coisas, era vaidoso. Você é vaidoso? Um pouquinho. Quanto tempo você demora para se arrumar? Olha, o tempo que eu demoro mais é no cabelo, sério. Mas eu gosto de me arrumar, gosto de me vestir bem. Isso é uma coisa que já vem, sei lá, acho que desde adolescente. Não me pergunte por quê, eu já nasci com isso. E com o meu material, desde o momento que eu comecei a trabalhar lá com educação física, com nutrição, sempre fui muito cuidadoso, né? A forma que eu falo, a forma que eu exponho as minhas imagens, os meus vídeos. E desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu senti essa necessidade, né? Porque as pessoas, os profissionais, eles não se preocupavam muito com isso. Era um material de qualquer jeito. Aquelas fotos de toalha, aquelas fotos com vaso aberto. Então, eu detestava aquilo. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falava, cara, não é possível que isso existe aqui. Como é que você vai mostrar um imóvel com valor alto, com essas fotos, com essa qualidade? Então, eu sempre fui muito preocupado e sempre fui muito cuidadoso com o meu material. Eu me lembro, Sérgio, que quando eu trabalhava lá já trabalhava fora da construtora, eu sempre gostei muito de foto. Eu sou apaixonado por fotografia. Eu comprei uma máquina semi-profissional, comprei um tripé, botava ali na minha mochila, parecia que eu estava indo para o Everest. A verdade é essa. Pegava as unidades que tinham disponível para fazer foto e eu mesmo fazia foto. Eu pegava a minha mochila ali no bairro onde eu trabalhava e fazia 4 ou 5 imóveis. Depois dessas fotos, eu ia para o computador e editava. Eu não conheço nenhum corretor que faz isso. Demorava 2 horas e meia para editar cada foto, cada imóvel. E a minha satisfação era poder jogar aquilo no portal, jogar aquilo no meu Instagram e ter aquela qualidade que eu desejava. E isso aconteceu também com os vídeos. Eu sempre fui muito estudioso com os vídeos e com fotos. E isso foi trazendo uma grande visibilidade, porque eu cansei de vender imóveis, Sérgio, através do portal imobiliário, imóveis que todo mundo tinha. Todos os corretores tinham. Eram trabalhados por 6, 7 imobiliárias, mas com fotos horríveis. E aí eu fazia fotos de boa qualidade, o cliente entrava e eu fechava negócio. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui mais cuidadoso e eu me preocupo muito com a qualidade. Eu não posto qualquer coisa. Eu posto algo que eu gosto. E eu digo muito assim, o vídeo, para mim, para quem está ouvindo e assistindo, é algo artesanal. É algo que eu gosto de fazer. Eu fico horas assistindo vídeos de referências. Eu sento para ver quais são as músicas que eu posso utilizar. Então, isso é um trabalho artesanal, um trabalho de quem gosta mesmo, né? Óbvio que o vídeo não é tudo, depois a gente até pode falar disso, mas eu tenho um cuidado com os vídeos que isso reflete nos meus resultados e com os meus clientes, entendeu? E hoje, quais são as suas referências fora do Brasil? O que você acompanha de trabalho de corretores, ou Netflix, seriado? O que o Augusto para assistir? Olha, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário americano. Sempre fui. Inclusive, desde o momento que eu entrei no mercado, em 2013, todas as minhas referências eram do mercado americano. A forma que eles trabalham, o jeito que eles expõem os imóveis, eles não são tão fortes assim nas redes sociais como nós somos, né? Isso é um fato. Mas sempre foram as minhas principais referências, né? E isso foi uma coisa que todas as vezes eu tinha minhas referências lá, alguns corretores que eu seguia, alguns continuaram, outros não, mas eu sempre utilizei eles como referência, principalmente no que diz respeito à qualidade do material. Então eu adoro poder acompanhar esses seriados na Netflix, esses seriados que estão disponíveis aí. Eu vejo que uma das principais coisas que sempre me chamou a atenção é o tratamento do corretor de imóvel nos Estados Unidos é totalmente diferente do nosso. Lembrando que eu entrei com vergonha de falar que eu era corretor de imóvel e à medida que eu fui conhecendo algumas referências lá, eu percebi que eles eram idolatrados.
eles tinham seriados, eles eram chamadas para programas de TV, de entrevistas, tinham filmes com corretores de imóveis falando sobre as carreiras. Eu falei, cara, eu quero ser assim. Eu quero ter esse reconhecimento. Eu quero ter a autoridade que esses corretores imobiliários americanos têm. Então, sempre foi a base para mim, do meu trabalho, utilizar esses corretores como referência. E, principalmente, como a sociedade olha para o corretor de imóvel, né? Eu comecei e entendi que algumas pessoas tinham um ranço, sabe, uma certa resistência para o corretor, seja por alguma experiência negativa, ou seja porque não foram bem atendidos. E isso me deixou chateado, por isso que eu sempre busquei excelência, tanto no meu atendimento como no meu processo de mídia. E no ano passado, no segundo semestre, agosto, setembro, você estrela uma campanha do Santander. Pois é. Como é que foi isso? Foi muito legal porque eu recebi esse chamado. Eu me lembro que a gente recebeu esse convite, na verdade. Como é que veio o convite? Veio através do Instagram, como tudo. Veio um direct lá? Veio um direct. Mas você respondeu. Sempre. O direct, assim, eu... Como que é o direct do Augusto? Eu... Quantas mensagens por dia? Sérgio, eu não sei exatamente, mas eu recebo uma média de 80 a 100 mensagens por dia, até o momento, né? E eu tento responder todos. Eu sou muito cuidadoso com as respostas, peço até desculpa ao vivo aqui, se em algum momento eu não te respondi, porque além de tudo... Mandar um abraço pro Júlio lá de Sinop. Mandar um abraço pro Júlio, para você, meu amigo, perdão aí, porque às vezes a gente não consegue dar conta de 100%, né? Mas eu tô muito ligado porque eu recebo muitos clientes através do direct, né? E aí eu recebi esse convite, a gente procurou saber, entender, e foi muito legal entender que um banco do porte do Santander buscou um corretor de imóvel para fazer uma campanha a nível nacional, né? Uma campanha que saiu em horário nobre, no intervalo da novela. Sim. E para mim foi um baita reconhecimento, para mim foi um convite que me deixou muito feliz de poder, de fato, representar toda a nossa classe, né? Fazer com que a nossa profissão seja cada vez enxergada de uma outra esfera, né? E eu me senti ali como um representante do nosso mercado. Não era só o Augusto Braga, é toda uma classe que estava sendo representada ali em horário nobre, para todo mundo poder acompanhar. Então, muito mais do que o lado financeiro e a visibilidade é mostrar que um corretor de imóveis estava lá no horário nobre, numa marca global, Santander é uma marca global, que eles poderiam pegar uma atriz da televisão, um ator da Globo, da Netflix, não. Pegaram um corretor de imóveis. E é legal porque a gente entra muito no poder da influência do corretor hoje, né? Eu acho que as grandes marcas estão entendendo que existem vários influenciadores, cada um nos seus nichos, né? E eu, enquanto influenciador do mercado imobiliário, me senti muito feliz e muito honrado de poder receber um convite de um banco como Santander para estrelar uma campanha, né? Com relação ao que eles estavam fazendo com a casa, eles estavam oferecendo uma promoção ali se você utilizasse o cartão. Eu me lembro até hoje do que eu tinha que falar. Você lembra do texto? Mais ou menos, mas, né? Você atuou bem. Eu atuei bem, né? Eu fiquei ali nervoso. Você estava à vontade. Eu estava, porque quando eu Você cheguei... estava numa casa, que é o seu cenário. Né? Para pensar. Normalmente, quando a gente vai fazer uma gravação de uma casa, a gente leva um videomaker, né? E somos nós 2 ou 3 ali pessoas. Tinha quantas pessoas? Tinha mais de 50, né? Uma casa com 6 caminhões, um atrás do outro, com todos os equipamentos. Você tomou um susto? Tomei um susto, né? Sentei para fazer maquiagem, Sérgio. Maquiagem, tinha tudo ali. Eu me senti realmente num momento ali global. único, né? Um global, né? Então, eu me senti importante naquele momento, mas desempenhei o papel que a gente já está acostumado a fazer. Afinal de contas, todo dia a gente vai aparecendo nas redes sociais, isso vai criando uma casca, vai fazendo com que a gente consiga ficar mais natural. E o resultado foi muito bom. Eu recebi várias mensagens, não só de colegas de profissão, mas de clientes, né? Isso que eu falo, o cliente, até mesmo aquele cliente que você já fez negócio, ele começa a te enxergar com outros olhos. Recebi uma mensagem de um cliente que eu fechei um negócio com ele na Barra da Tijuca, que ele está morando agora nos Estados Unidos. E ele viu o anúncio, ele viu o comercial, ele falou, pô, Augusto, parabéns por tudo que você está criando. Fico muito orgulhoso, inclusive, de ter tido você como um corretor de imóvel que me atendeu. Então, foi um reconhecimento muito bacana e eu fiquei muito feliz e que venham os próximos, né? Eu me lembro que eu estava preparando, acho que uma palestra do Connect Mob, quando surgiu esse fato do Santander, eu falei, não, preciso colocar isso na minha palestra, né? Isso foi muito legal, E eu usei também esse exemplo porque, com certeza, acho que é um marco no mercado imobiliário, um banco pegar um corretor, contratar um corretor, usar um corretor numa campanha tão importante. Não era uma campanha nichada, era uma campanha âmbito nacional. Como você falou, né, Sérgio? Eles poderiam pegar qualquer ator global, uma pessoa da mídia, mas eles tiveram essa visão de pegar um influenciador que já está no mercado imobiliário
E foi muito importante para mim, sabe, Sérgio? Porque foi um reconhecimento, querendo ou não, um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo. Deu certo. Deu certo. O que sua mãe É, achou? minha mãe adorou, minha avó, minha mãe, né? Você sabe, né? No intervalo da novela, para os nossos pais é algo único, né? Mas em 10 anos ela mudou a ideia dela de... Pois é, ela fica até chateada quando eu falo isso nos podcasts, nos meus Manda um beijo vídeos. pra ela. Um beijo, mãe. Não fica chateada. Eu sei que você falou para eu desistir. Eu sei que Era você pro seu bem. ela sentou comigo na cama. Augusto, não é melhor você largar isso e encontrar algo que possa te dar uma renda fixa? Eu falei, não, mãe. Carteira assinada. Carteira assinada. Eu falei, pode ficar tranquila. Se eu não vender em 2 meses, aí você senta comigo e fala isso, mas eu não vou desistir. Você imagina ela mandando um vídeo para as amigas? Você imagina. Não, ela mandou para todo mundo. Ela mandou para todo mundo. E hoje, até hoje, a gente fala sobre esse bate-papo. Ela, não, meu filho, não foi bem assim. Mas assim, um beijo, mãe, te amo. Mas ela fez parte também do meu crescimento. Porque se não fosse aquela pressão, talvez eu não estaria aqui sentado com você hoje. E o Comercial do Santander foi justamente um ponto muito importante da minha carreira, porque faz com que todos nós que estamos aqui escutando esse podcast, a gente seja visto de uma outra forma. Respeitada. A gente seja O que respeitado. você queria lá no início, quando você via o mercado Exatamente. americano. Pô, eu me senti como um americano. Eu falei, caraca, agora eu tô num comercial de um banco. Tudo que eu pensei há anos atrás, quando eu vi os americanos na televisão, eu tô conseguindo realizar. E repito, não é uma vitória do Augusto Braga, é uma vitória do mercado imobiliário. Que venham outros corretores, que venham outros comerciais, que venham outras grandes marcas que tenham essa mentalidade de trazer profissionais tão importantes e tão influentes para que a gente possa ganhar mais visibilidade, sabe? Agora, eu estava em São Luís ano passado, logo depois desse episódio do Conecta, com o Ricardo Martins, também um corretor influenciador. E aí eu mostrei o vídeo lá no evento e ele me pediu o vídeo. Me manda o link que eu quero mandar para minha esposa. Então, muito legal o Ricardo também, que contribui para essa valorização da profissão. Sim. Na minha opinião, você e o Ricardo hoje cada vez mais solidificam isso, porque muito corretor lá atrás não pensava em ser corretor, hoje ele quer ser corretor, ou pessoas de outras áreas, muito por conta do que vocês fizeram. Eu acho que... Estão fazendo, né? Não fizeram. Eu gosto e admiro muito o trabalho dele. Eu acho que nós, enquanto corretores, a gente hoje passa por uma esfera também de corretores influenciadores, né? Uma influência positiva, uma influência que traga transformação na vida das pessoas. Então, é muito importante que a gente se posicione da forma correta, com muita responsabilidade. Afinal de contas, cada profissional hoje tem X seguidores nas suas redes sociais e é muito importante a gente ter a devida responsabilidade no nosso conteúdo. Um conteúdo que ajude, um conteúdo que agregue a nossa audiência, ao nosso público, ao nosso cliente. Então, todo esse trabalho que tem sido construído no mercado imobiliário, com esses grandes profissionais, né, isso faz muito sentido para que o nosso mercado possa estar cada vez mais unido, para que a gente possa estar caminhando sempre na mesma direção e para que a gente possa ser cada vez mais reconhecido. Eu bato muito nessa tecla, muito, Sérgio, porque quando a gente é reconhecido pelo que a gente faz, a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente consegue ter mais visibilidade, a gente consegue fazer com que o nosso cliente esteja mais próximo, que indique outras pessoas. Então, fico muito feliz desse novo momento, não só do Augusto Braga, mas desses excelentes profissionais que estão aí hoje no mercado. E hoje o corretor ele se tornou, além de influenciador, muitos se tornaram canais de distribuição. Hoje o corretor é um canal. Hoje o corretor é um canal. A gente estava falando muito sobre isso nesses últimos dias. O corretor hoje ele tem uma responsabilidade muito maior do que ele imagina. Quando você tem 100 mil seguidores, quando você tem 20, quando você tem 30, você tem ali pessoas que te acompanham diariamente. Então, sim, você é um canal, você é um veículo, né, para transferir essas informações, seja para educar o seu público, para a sua audiência, seja para passar informações que sejam relevantes através do nosso mercado, sejam para você passar e divulgar os seus produtos e serviços. Engraçado que hoje grandes incorporadoras, grandes construtores e até mesmo as construtoras mais tradicionais, elas vão até o corretor. Eu recebo hoje convite de grandes imobiliárias e de construtoras. Augusto, será que você vem aqui para a gente poder divulgar o nosso produto, o nosso novo lançamento de luxo? Isso é muito legal, porque... O corretor é uma vitrine. É uma vitrine, porque a gente tem uma visibilidade grande, né? E a gente pode aproveitar essa visibilidade. Por isso, Sérgio, o pessoal da minha equipe briga comigo. Augusto, você tem que fazer conteúdo para corretor. Eu sempre gosto de falar isso. Agora eu vou trazer mais conteúdo para corretor, mas eu sempre gosto de trazer o seguinte, meu conteúdo para o cliente final. E eu quero que todo mundo que esteja aqui assistindo esse podcast entenda isso. As suas redes sociais, os seus vídeos, eles têm que estar sempre voltados para o seu cliente final, para que você possa ter mais oportunidades de negócios.
né? Então, o seu canal, por exemplo, quando uma construtora chega para mim e fala, Augusto, será que você, junto com a gente consegue elaborar uma campanha para lançar esse novo empreendimento? É também para fazer com que outros clientes possam ter acesso a essas informações e, consequentemente, fechar negócios. Então, hoje nós somos veículos, nós somos grandes canais para grandes parceiros de negócios, como construtoras e incorporadoras, para os nossos clientes e também para os nossos colegas de profissão, sempre podendo ajudar e contribuir para um mercado melhor. Agora, você estava falando do seu vínculo com o esporte, da sua paixão pelo esporte. Surgiu desde moleque. O carioca, comparado com o paulista, ele tem uma preocupação com o bem-estar, com o corpo, por conta da praia. Pois São é. Paulo não tem praia, então você sempre estava muito ligado, esteve muito ligado com o esporte e trouxe isso para São Paulo. Eu sempre fui muito ligado para esporte, não fui atleta profissional, mas já competi com natação, waterpolo, futebol, jiu-jitsu e tudo mais. Então a minha vida sempre foi esporte, sempre foi. Sempre foi esporte, musculação, eu treino musculação desde 16 anos de idade. Pô, olha que loucura, tem 24 anos que eu treino musculação, de forma ininterrupta, nunca me lesionei, nunca nada. Então o esporte sempre fez parte da minha vida, esse cuidado com o corpo, a sua saúde é muito importante, Sérgio. Eu vejo que tem muitos corretores e muitos profissionais, de uma maneira geral, que não gostam de cuidar da própria saúde. E nós somos profissionais autônomos. Sem saúde você não faz absolutamente nada. E é uma profissão com alto estresse. Né? Exatamente. A gente tem uma carga emocional muito forte. A gente está com tudo certo, de uma hora para outra está com tudo desfeito. Então, assim, você pode terceirizar qualquer coisa. Você pode terceirizar o tráfego, um atendimento, você pode terceirizar qualquer tipo de coisa. A única coisa é a sua saúde. Isso ninguém faz por você. Só você pode cuidar da sua saúde. E eu também, na minha rede social, eu trago isso. Você incentiva, você acaba incentivando. E olha, Sérgio, eu recebo diariamente várias mensagens de pessoas. Augusto, pelo que eu vi você ali nas redes sociais, eu comecei a treinar. Já perdi X quilos depois da sua postagem. Então você percebe que, indiretamente, você influencia pessoas. Né? Não só na parte técnica do conteúdo para o corretor de imóvel, não só da parte técnica do produto ou do empreendimento que a gente está divulgando, mas eu recebo vários depoimentos de clientes, inclusive. Alguns dos meus clientes que eu já vendi começaram a entrar na academia depois que eu atendi, depois que eu comecei a conversar, depois que eu trouxe essa reflexão para eles. Não é só trabalho. Você tem que cuidar da sua saúde. Agora, o percentual de gordura? Hoje deve estar por volta de 8 aproximadamente. 8 e pouquinho. Eu tenho uma esposa nutricionista. Então ajuda. Que ajuda muito. Agora, a questão da calça apertada. Muitos corretores, eles não têm esse percentual de 8% e insistem em usar a calça apertada. Qual que é a dica que você dá para o corretor? Pois é. É um assunto delicado, né, Sérgio? Quando a gente fala de uma calça um pouco mais justa. Calça justa. A calça justa, né? A calça skinny, vamos falar assim. A calça skinny. Eu motivo sempre os meus alunos e todas as pessoas que estão presentes na minha rede em praticar esporte, né? Em ter uma alimentação saudável. Quando você está acima do peso, e algumas pessoas tratam isso, estão até romantizando, né? Eu não gosto de tratar isso porque eu acho que as pessoas elas têm que estar sempre na sua melhor versão. E essa questão da calça apertada é uma brincadeira, mas, enfim, eu sei que indiretamente eu acabo influenciando. Eu gosto de usar uma calça um pouco mais apertada, né? Mas acontece, né, Sérgio? Não tem como evitar. Agora, a questão do vídeo. Você estava falando que muita gente hoje se preocupando em fazer produções, vídeo, carro, drone, mas que chega na hora lá do atendimento e não faz, talvez, o seu melhor. O vídeo é parte do processo. O vídeo é o que vai chamar literalmente a atenção do seu cliente. É a isca. É a isca, mas a gente sabe que não se trata só disso. Inclusive, nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, tem muita gente que acredita que vai ver o Augusto só falando de vídeo, como é que eu faço isso, qual é o frame que eu gravo, qual a posição da foto. E eu falo sobre realmente 10% disso nos meus treinamentos e mentorias. Porque eu digo o seguinte, um bom vídeo, uma boa foto vai chamar a atenção do seu cliente, mas a gente não vende um produto que o cliente vai para um checkout, aperta o botão e compra, né? A gente vende um serviço. Nós somos corretores de imóveis. Se você não atende bem, se você não passa segurança, se você não consegue transmitir todo o conteúdo, todo o seu conhecimento para o seu cliente, nenhum vídeo vai ser o suficiente para você vender. Vamos dar um exemplo aqui, Sérgio. Olha que exemplo louco que eu vou te dar agora, nesse exato momento. Vamos supor que Will Smith e Jennifer Aniston se tornam corretores, né? São super conhecidos de Hollywood. Eles viram corretores e têm uma casa para te oferecer. Você, Sérgio, está com dinheiro no bolso, quer comprar uma casa de 5 milhões
E o listing, né, a opção é da Jennifer Aniston e do Will Smith. Você super admira eles, né? E você vai nessa visita e você começa, junto com a sua esposa, a fazer perguntas normais sobre documentação, sobre o imóvel, né, sobre questões burocráticas, quando precisa entrar e sair. E aí toda pergunta que você faz, Sérgio, e o Smith olha para Jennifer Aniston sem saber o que responder. Ou seja, literalmente eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas mesmo assim, o Sérgio se apaixonou pela casa, conversou com a esposa e começou no processo de negociação e envia uma proposta. Will Smith e Jennifer Aniston não conseguem passar a proposta, fazem besteira no processo, não conseguem passar a verdade para os proprietários. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: olha, eu admiro você, Will Smith e Jennifer. Eu quero tirar uma selfie com vocês, mas eu não compro. Porque vocês não me passaram segurança, e infelizmente eu não vou colocar o meu dinheiro numa casa que eu não sei qual é o procedimento e se vai dar certo ou não. Então, independente da fama, da quantidade de seguidores que você tem que entender do que você está falando. Conhecimento do produto, Sérgio, é tudo. Você tem que entender do que você está vendendo. Senão, o vídeo vira uma coisa supérflua. Você criou todo o mecanismo e é muito bom produzir vídeo. Porque você vai realmente chamar a atenção do seu cliente, só que você precisa ter um background. E tem muita gente que não faz o básico. Não sabe atender, não sabe negociar, fala demais, fala de menos, não toma atitude, não sabe resolver problema, e aí você vai ficar pelo caminho. Não adianta você produzir vídeos hollywoodianos se você não tem o básico, né? A base do nosso trabalho. Excelente, muito bom. E falando sobre posicionamento, o digital, como você falou, ele é uma ferramenta super importante que ajuda o corretor a aparecer, mas a gente sabe que nem todo corretor se utiliza das redes sociais. Tem corretor que não tem rede social. Tem muita gente que fala, Augusto, para me tornar referência, eu preciso estar no digital? Não necessariamente. A gente conhece, inclusive, muitos corretores que são referências nos seus nichos e não tem sequer Instagram. Não tem sequer qualquer tipo de rede social. E tá tudo bem, né? Porque essas pessoas utilizam de outros gatilhos, de outras estratégias, são muito bons de relacionamento. Tem corretores que trabalham 3 famílias e vendem somente para elas. Né? São pessoas que fazem toda essa curadoria para os imóveis. Então, o digital ele é um meio para que você possa alcançar mais pessoas, para que você possa divulgar os seus produtos, os seus serviços, para que você possa passar autoridade, mas não é só isso. Então, assim, tem muita gente que vende muito e não está no digital. Depende muito da estratégia que você quer. É óbvio que, Sérgio, essas pessoas que estão fora do digital, se elas pudessem absorver um pouco do que está acontecendo, elas poderiam potencializar cada vez mais os resultados. Isso é fato. Né? Ou seja, se a pessoa hoje ela já vende bastante com a sua rede de relacionamentos, ela consegue adquirir um pouquinho de conhecimento no digital, ela vende cada vez mais. E vice-versa. Né? Ou seja, às vezes a pessoa ela é muito bem posicionada no digital, mas ela não tem uma rede de relacionamento, uma rede de contatos que permite ela estar sempre fechando mais negócios. Se o Augusto Braga estivesse começando hoje, o que você faria? Eu começaria direto pelas redes sociais, tá? Direto. Eu usaria hoje o poder das redes sociais para poder divulgar os meus produtos e os meus serviços como corretor de imóvel. Já ia comunicar imediatamente para toda a minha rede de relacionamento um erro que eu cometi lá atrás, que eu agora, a partir desse momento, trabalho com imóveis e estudaria muito, procuraria um mentor para que eu pudesse ter um norte, uma orientação para que eu pudesse começar do jeito certo. Você começaria numa imobiliária, como autônomo, numa construtora? Onde você começaria? Se eu não tivesse qualquer experiência com vendas, eu ia direto para uma construtora ou para uma imobiliária. Se eu já tivesse, por exemplo, porque assim, Sérgio, isso é muito relativo, né? Às vezes a gente tem profissionais que trabalham com carros de alto luxo. Às vezes a gente tem profissionais que trabalham em lojas de shopping com esse público AA, o AAA. E, normalmente, se eles optarem, eles podem começar sem estar dentro de uma construtora ou imobiliária. Eles podem utilizar a carteira deles e começar a fazer as captações. Mas caso você não tenha isso, né, você queira entender como é que funciona o comportamento do mercado, e é o que eu indico, eu sugiro começar numa imobiliária. Se não tivesse o conhecimento, eu começaria dentro de uma empresa. Muito bom. E imagino que você tenha muito aluno, mentorado que te procura, ou é travado nas redes sociais e quer se desenvolver, ou não tem nada e quer criar do zero. Você indica começar pelo Instagram, YouTube? Quais seriam os primeiros passos para um corretor que não tem posicionamento ainda no digital? Olha, o Instagram, na minha opinião, eu afirmo, é a melhor rede social para o corretor. Onde ele vai poder
fazer as suas fotos, vai poder mostrar o seu dia a dia, onde ele vai poder gravar os seus vídeos. O YouTube é uma excelente ferramenta. Só que o YouTube é uma ferramenta que você pode deixar de forma secundária. Como você, às vezes, vai ter mais alcance nas redes sociais e principalmente no Instagram, eu sugiro que você comece a produzir conteúdo. Poxa, Augusto, mas eu tenho muita vergonha de gravar. Eu também. Você é tímido ou era tímido? Eu era tímido. Você era tímido. Eu era tímido. Eu já passei por tanta coisa nesses últimos anos que eu perdi totalmente a vergonha. Eu já mostrei no meu Instagram várias vezes os meus primeiros vídeos lá atrás. De Miami? É, um robô praticamente, né? A mão travada, com a expressão corporal tímida. E isso faz parte do processo. Às vezes você está escutando esse podcast, está assistindo aí no YouTube, você está passando por esse momento. Só que não tem segredo, é prática, sabe? É prática e fazer ali todo santo dia. Eu conheço, engraçado que eu tenho 2 alunos que são mais velhos, né, na minha turma de mentoria e também no meu curso online. São o Alberto, um grande abraço para você, Alberto. Alberto, nosso amigo. Conhece, né? O Alberto Rotzen. Olha como é que ele melhorou. Pô, muito. O Alberto hoje grava vídeos. E ele é da geração mais antiga dos corretores. Para ele poderia, Augusto, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. E hoje é um profissional que grava seus próprios vídeos, tem resultado e está super feliz de tudo que ele está desempenhando nessa nova fase. Então não tem desculpa para você que está assistindo, para você que está escutando. Você tem que praticar. Se você, Sérgio, acredita que esse é o melhor cenário para você conseguir atrair mais clientes, conseguir mais negócios, faça isso todos os dias, porque foi o que eu fiz. Em vários momentos eu pensei em desistir. Eu tinha vontade, tinha dias que eu pensava em pegar o celular e jogar ele para fora da janela. Demorava 40 minutos para gravar um vídeo de 1 minuto. Mas a única diferença que eu tenho é que eu insisti e continuei. Mas tem uma técnica boa, você deixa os boletos do lado assim. Os boletos sempre ajudam. Os boletinhos assim, um do lado do outro. Assim, você pega do maior para o menor, ele rapidinho. Sempre ajuda, né? É, aí você destrava. Você destrava, tira o medo. Tira o medo. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Augusto, quero te agradecer, te parabenizar pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz com os corretores. Acho que com certeza é um exemplo para muita gente. Eu sou seu fã. Eu também. E não te perguntei algo que você gostaria de falar? Não? Perguntei tudo? Não, acho que foi um papo bom. Toda vez que eu venho, assim, não vou a muitos podcasts, mas toda vez que eu venho, eu me sinto muita vontade de poder contar um pouco da minha história. Eu acho que quem está assistindo ou ouvindo pode ser de alguma forma impactado por algum momento que eu falei, ou por algum insight, ou por alguma palavra. E isso faz muito sentido, sabe? Porque quando a gente escuta uma história de alguém que já se estabeleceu no mercado, de repente você acha que as coisas aconteceram do dia para a noite, né, Sérgio? E não é assim. A caminhada não é fácil. Foram 10 anos de jornada, todos os dias aprendendo. Ele teve sorte. Teve sorte. O Santander escolheu ele que ele teve sorte. Eu já perdi muita venda, vou continuar perdendo, faço muitos negócios, mas eu não desisto. A nossa profissão ela é difícil, tá? Não é fácil. Se você está achando que ser corretor de imóvel é fácil, não é. E eu estou aqui para te provar que se você batalhar, se você tiver um propósito, se você tiver disciplina, se você tiver fé em Deus, você vai conseguir o teu resultado. E eu me sinto muito orgulhoso de poder hoje me desempenhar um papel como corretor de imóvel, sempre ajudando os meus clientes e também contribuindo através dos meus cursos, mentorias e eventos para os meus colegas de profissão. E eu tenho muito orgulho de todos que passaram por todos os meus treinamentos, são verdadeiras referências. Para você que ainda não é, vai ser, porque eu quero te ajudar, eu quero fazer com que você tenha resultado e eu quero fazer com que você seja um profissional autoridade na sua região. Muito bom, Augusto. Obrigado novamente. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do nosso episódio, marca aqui @Augusto Braga. Onde você pode ser encontrado? Aí? Olha, vamos lá. Calma aí. @Augusto Braga no Instagram, no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. O LinkedIn está um pouco desatualizado. O LinkedIn está um pouquinho atualizado, né? Temos aí a última atualização em 2013. Mas essa semana ele vai atualizar. Quando você estiver assistindo esse podcast, ele vai estar lá redondinho, vai estar bonito e tenho certeza que vocês vão gostar. Então deixa o seu comentário aqui no YouTube, marca a gente aqui no Instagram, @Sérgio Langer, @Vem Pra Mesa Podcast, @Augusto Braga. E semana que vem tem mais. Tchau!